Este é o Olha Isso. Acompanhe a análise do ex-procurador da República e ex-deputado Deltan Dallagnol sobre o panorama político atual. Isso aqui é urgente. O ministro Fux anulou os processos contra os réus do 8 de janeiro. Então, bom dia pra você. E me diz uma coisa, existe algum jeito melhor da gente começar o final de semana do que com justiça e com esperança? Porque foi exatamente isso que foi trazido para o nosso coração a partir do que acabou de acontecer com a notícia de que o ministro Luiz Fux passou a votar para declarar a nulidade de todos os atos do STF nos casos dos réus do 8 de janeiro. Ele basicamente aplicou toda a fundamentação que ele já tinha aplicado no seu voto no processo contra Bolsonaro e pegou isso e aplicou, trouxe agora também para os casos dos perseguidos políticos do 8 de janeiro. Mas isso aí importa? Muda o resultado? Eu vou te contar por que isso é importante no final e eu vou começar traduzindo esse voto para você de um modo muito simples. O ministro Fux, ele está votando para derrubar tudo, para não deixar pedra sobre pedra em todos, absolutamente todos os casos do 8 de janeiro e da trama golpista. E se você gostou disso, já deixa aí um like, senta o dedo no like para animar mais gente nesse sábado. E olha só o que o ministro Fux fez em primeiro lugar, segundo a Globo News. O ministro declarou a nulidade de todos os atos, inclusive do recebimento da denúncia e a incompetência do STF para julgar a ação penal, assim como fez o julgamento do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. Mas não é só isso, gente, calma que fica melhor. Na análise de um caso criminal, um juiz analisa duas coisas. Primeiro, se o processo é válido ou não, se ele é válido ou se ele é nulo, então, e essa é a primeira parte. E depois o juiz vai lá e analisa o mérito do processo, ou seja, se os réus devem ou não ser condenados, se eles são ou não culpados. Então, depois de dizer que os processos são nulos, que eles não ficam de pé, que eles não têm validade, o que derruba tudo, veja então o que o Fux disse em relação à segunda parte, em relação ao mérito dos processos, ou seja, em relação aos réus serem ou não culpados. E aqui ele examina as provas, os fatos e a aplicação da lei. Dá uma olhadinha aqui no que o ministro decidiu. Ministro Luiz Fux, na verdade, essa apresentação dele diz respeito a um julgamento que aconteceu lá atrás, em maio, e que ele pediu vista. Agora, então, ele apresenta essas decisões em relação a dois réus. Para um réu, que é uma mulher, ele acabou defendendo a absolvição, e para o outro, ele acabou diminuindo a pena que tinha sido já colocada ali pelo relator e seguida por pelo menos 2 ministros da primeira turma. Então, para o primeiro caso, o ministro Luiz Fux entendeu o seguinte, que Cristiane Angélica Dumont Araújo, que veio de Santa Catarina para os atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, ela pôde ser absolvida. No entendimento do ministro, ela foi acusada de participar das invasões, mas não havia ali provas contra ela, que nas imagens avaliadas não se mostra a mulher de 59 anos cometendo nenhum tipo ali de problemas, assim, de mexer ali com os bens públicos mesmo, né, de atacar. Não quebrou um azulejo, é óbvio, o que a gente fala em relação à maior parte dos réus ali não tem prova de que eles quebraram um azulejo. Os bens públicos, então ele acabou entendendo que seria necessário a absolvição dessa ré. E no caso de Lucimário Benedito de Camargo Gouveia, que veio de Goiás aqui para Brasília no 8 de janeiro de 2023, o ministro entendeu que ele deve ser condenado apenas a 1 ano e 6 meses de prisão por deterioração do patrimônio tombado. Ele acabou abrindo mão, então, das penas para esse réu no que diz respeito, então, aos outros crimes, como, por exemplo, incitação ao crime. Esse foi, então, o entendimento do ministro Luiz Fux em relação a esses dois casos, sendo que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal já tinha tido formado maioria, para poder, então, condenar esses dois réus a 14 anos de prisão por pelo menos 5 crimes que foram listados pelos ministros da primeira turma. Leilane. Você entendeu? Você entendeu o que aconteceu? Fux decidiu de forma totalmente técnica, como um juiz, como todo juiz deveria fazer. E como ele já tinha feito antes nos casos da Débora e no caso Bolsonaro. Então entende aqui, na primeira parte, em relação a esses dois réus, em relação aos preliminares, a validade desses casos, ele declarou a nulidade de todos os atos do STF, dizendo que o tribunal não tem competência para julgar réus sem foro privilegiado. E esse mesmo argumento que ele usou aqui, que tinha usado no caso Bolsonaro, se estende para todos os outros casos do 8 de janeiro. Ou seja, em relação a todos, ele vai revisar os julgamentos, ele vai se posicionar dizendo que são todos os casos absolutamente nulos. E aí, na segunda parte da análise que o juiz faz na hora de decidir a condenação ou absolvição, na segunda parte, quando o juiz olha o mérito, aí o Fux individualizou a conduta de cada um, olhou o que tem de prova, o que tem de comportamento de cada um, avaliou isso e inocentou aquela ré de 59 anos em relação a quem não tinha nenhuma prova de crime contra ela. E condenou outro réu apenas pelo crime de dano.
porque ele de fato quebrou alguma coisa lá no 8 de janeiro, e aí condenou a pouco mais de 1 ano de prisão, e não a 14 anos como os outros políticos de toga tinham decidido. Gente, essas decisões do ministro Fux são extremamente importantes, porque elas plantam mais uma vez os fundamentos de uma futura anulação desses casos pelo Supremo quando o cenário político for propício, seja com uma vitória da direita nas eleições de 2026, seja com uma nova composição do Supremo Tribunal Federal. Fux está fazendo certo. Ele está anulando os processos que são e sempre foram nulos e, no mérito, está analisando caso a caso. Quem fez, quem não fez, tem prova, não tem. Parabéns, ministro Fux. A justiça e as famílias dos perseguidos políticos agradecem. O Brasil agradece, porque sem ter justiça, sem ter ordem, a gente não tem como construir prosperidade. Se você gostou, conta aí pras pessoas, se inscreve no canal que é a sua casa, vira membro para você apoiar de forma mais intensa nosso trabalho, ver nossos vídeos exclusivos e ainda ter prioridade na resposta aos seus comentários. Grande abraço! Gostou? Então comenta aí. Não gostou? Comenta também. E claro, inscreva-se no Olha Isso, curta e ative o sininho.